Olá, crianças. Boa noite. Hoje eu estou aqui porque a nossa amiguinha Ana Laura pediu se algum homem adulto poderia fazer o cultinho. E ela até citou o meu nome. Então, falei, por que não fazer? Falei, vamos, no dia que for a tia Ana, eu iria fazer o cultinho. E aqui estamos. E hoje você deve estar pensando, o que ele está fazendo aí com esse fundo? Ele está na praia? Eu acho que você também está como eu, cheio de vontade de viajar. Mas não, eu não estou na praia. Isso aqui é só uma brincadeira. Eu coloquei o fundo de praia porque hoje nós vamos falar sobre viagem. Muitas viagens. E eu sei que tem muita gente ansiosa, doida para fazer uma viagem, mas por causa da pandemia não está dando certo. Mas enquanto a gente não pode viajar, hoje a gente vai estudar sobre algumas viagens que tem uma mensagem muito legal. Vocês vão aprender bastante coisa. A gente vai relembrar alguns outros cultinhos que nós já tivemos. Eu espero que vocês gostem do passeio pelo mundo que nós iremos fazer. Agora nós iremos cantar uma música e depois eu volto para nós continuarmos com a nossa lição. Antes de nós irmos para a lição e nós cantarmos, nós iremos fazer uma oração. E aí eu convido você a fechar o seu olhinho, ficar concentrado, repetir comigo, para que nós falemos com o Papai do Céu. Vamos lá? Papai do Céu, obrigado por esse domingo, que é o dia que reservamos para estar contigo, para aprender de Ti, para contemplar aquilo que o Senhor fez de bom. Te pedimos por esse cultinho, que o Senhor nos ensine, nos mostre a sua mensagem, a mensagem do Evangelho. Abençoe todas as crianças que estão assistindo este cultinho, que elas sejam muito abençoadas com essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Agora então, nós vamos cantar uma música e na sequência nós já voltamos com as histórias. Até já! Ao falar de Cristo, ao companheirismo, posso trabalhar em minha escola, manda-nos, ó Senhor. Posso ser um missionáriozinho, ao falar de Cristo, ao companheirismo, posso trabalhar na minha rua, manda-no, pois, Senhor. Eu posso ser um missionáriozinho, ao falar de Cristo, ao companheirinho, posso trabalhar na minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Então, crianças, como eu disse na introdução, a gente ia falar sobre viagens, coisas que eu tenho certeza que todos vocês gostam muito. Bom, então para a gente começar falando sobre viagem, eu vou ter que relembrar um pouco de algumas coisas que até eu sei que vocês já estudaram lá na igreja com as professoras. Eu sei que vocês já estudaram sobre Paulo, que uma vez ele estava andando num caminho chamado Caminho para Damasco, e aí ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego por um tempo, e esse encontro muda a vida dele. Bom, depois desse encontro, ele estava no meio de uma viagem, mas não é dessa que a gente vai conversar agora. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele fica aproximadamente 6 anos, meio quieto lá na cidade dele, chamada Tarsus. E é por isso que ele é conhecido como Paulo de Tarso. Bom, depois desses 6 anos, o que acontece
é que tinha uma cidade chamada Antioquia. A Antioquia, ela fica hoje onde é a Síria, ali perto do Líbano, ali perto da Turquia, ali perto de onde teve uma explosão grande um tempo atrás, não sei se vocês viram na televisão. Bom, lá na Antioquia tinha uma igreja muito vibrante, que eles adoravam a Jesus, eles falavam muito de Jesus, e um dia os presbíteros estavam... Não, e aí, porque eles estavam precisando de ajuda, porque a igreja estava muito movimentada, com muita gente chegando, o Barnabé, que era um amigo de Paulo, vai até Tarso, e é uma cidade, eles ficam mais ou menos próximas ali, e ele chama o Paulo e Paulo fala, Paulo, você precisa ir comigo até lá em Antioquia, porque lá a igreja está precisando de ajuda e eu sei que você vai ser muito importante lá. Bom, Paulo vai para Tarsus, para Antioquia com o Barnabé, e lá eles ficam um ano estudando a Bíblia com os irmãos e preparando, e tem um dia que os presbíteros e a liderança da igreja estavam orando, e o Paulo e o Barnabé estavam com eles lá. E aí o Espírito Santo veio naquele momento e Deus trouxe uma mensagem especial para aquela liderança, para aquele grupo. O que Deus falou? Que Deus tinha uma missão especial para Paulo e Barnabé. Eles fariam uma viagem missionária. E essa viagem não seria uma viagem de férias, como a que nós fazemos hoje. Seria uma viagem com um propósito, uma missão especial. Deus deu uma tarefa para eles cumprirem. E eles entendem essa tarefa que Deus deu para eles. E imediatamente os presbíteros se juntam ali novamente, oram abençoando Barnabé e Paulo para que eles saiam nessa missão, nessa tarefa, viagem missionária. E ela é só a primeira das viagens que nós estudaremos hoje. Então, depois que Paulo e Barnabé receberam lá o chamado enquanto oravam com a igreja de Antioquia, eles saíram para a primeira viagem missionária, que foi ali perto, mais ou menos próximo de onde eles estavam em Antioquia. Mas mesmo assim eles tiveram que pegar barco, não foi uma viagem só a cavalo. Bom, eles ficaram basicamente ali no entorno da Ásia ali. E como é que eles faziam? Eles chegavam nas cidades e eles iam nas sinagogas. Sinagogas eram a espécie de igreja dos judeus, que eram o povo de Deus até a vinda de Jesus. E aí lá eles falavam de Jesus e falavam sobre o Evangelho, as boas novas, e muitas pessoas começaram a crer. E eles foram passando por várias cidades. Deixa eu ver aqui o nome das cidades. Eles passaram pela ilha de Chipre, que é uma ilha ali no mar Mediterrâneo, ali perto de Antioquia, de onde eles estavam. Eles passaram por Pafos, por Perges, por uma outra cidade que chamava Antioquia, que é a Antioquia da Psídia. E nesse lugar uma multidão enorme se interessou pelo Evangelho, as boas novas de Jesus, e as coisas estavam indo muito bem. Depois disso, mas porque as pessoas estavam se interessando, os poderosos da cidade, que ficaram contrariados com a mensagem de Jesus, eles expulsaram Paulo e Barnabé da cidade. Isso mesmo. A viagem deles não era uma viagem fácil, não era uma viagem de férias. Tanto que quando eles falavam de Jesus, as pessoas acreditavam, mas aí os poderosos da cidade, aqueles que dominavam, as pessoas más, não gostavam disso. E nessa cidade aí deixa eu ver o nome aqui, Antioquia da Psídia, ele é expulso. Eles são expulsos da cidade. Então eles se movem para outra cidade, uma cidade que chama Listra. E novamente as pessoas começam a acreditar em Jesus e as coisas vão muito bem, as pessoas iam nas sinagogas para ouvir. Chega uma hora que não cabe mais na sinagoga. Paulo tem que falar para eles de fora da sinagoga, na rua, nas praças. E novamente os poderosos da cidade ficam muito irados, ficam bravos com aquilo que estava acontecendo, porque o Evangelho de Jesus transforma as coisas. Os poderosos, eles se organizam e eles apedrejam Paulo, isso mesmo, jogam pedras. E eles pensaram que o Paulo tinha morrido com isso. Então eles arrastam o corpo do Paulo para fora da cidade
e deixam ele como se ele tivesse morto lá. Mas Deus cuidou de Paulo. E aí os discípulos chegaram até ele e perceberam que ele ainda estava vivo. E aí Paulo seguiu com a sua coragem. Ele não parou com a sua viagem. Então ele foi com Barnabé e saiu e continuou a sua viagem. A próxima cidade que eles foram foi para Derbe, que era uma cidade perto de Tarso, perto da cidade do Paulo. E esse foi o final da viagem. A partir de Derbe, Paulo e Barnabé resolveram voltar pelas mesmas cidades que eles tinham visitado para ver se estava tudo certo, se eles encontravam os irmãos que estavam lá, se a igreja estava indo bem, porque eles iam formando as igrejas na cidade que eles passavam. E deixa eu ver aqui. E eles iam pregando novamente que o reino de Deus é maior que o sofrimento, que as dificuldades da vida. E Paulo estava vivendo de verdade uma dificuldade. Imagina um monte de gente jogando pedra em você para matar mesmo, não era brincadeira. Então Paulo vai passando pelas cidades novamente e vai pregando e pregando mais. Paulo sabia que tudo o que estava acontecendo era da vontade de Deus, desde que Deus chamou eles lá na oração na igreja de Antioquia. Bom, depois da primeira viagem, Paulo e Barnabé, eles sabiam que eles precisavam visitar os irmãos. Eles voltaram pelo mesmo caminho que eles fizeram, mas eles sabiam que eles precisavam acompanhar. Afinal, Paulo, ele não era só alguém que falava da mensagem de Jesus, mas ele também era um pastor, que cuidava das pessoas, que cuidavam das pessoas que ele tinha pregado. Ele era um pastor que não ficava numa igreja fixa, mas ele amava, e por isso que ele escreve um monte de cartas que ele foi fundando. Então eles achavam que eles precisavam voltar. Então eles organizam uma segunda viagem missionária, que é um novo caminho, novas cidades. Porém, aconteceu um negócio chato. O Paulo e o Barnabé se desentenderam. Por alguns motivos lá, eles se desentenderam e o Barnabé não foi nessa segunda viagem com Paulo. Paulo foi com Silas, que era um outro discípulo de Jesus. Então, eles saem nessa viagem e a primeira cidade que eles passam, uma das cidades que eles passam é na mesma Listra, onde Paulo quase morreu. E lá ele conheceu, olha que legal, o Timóteo. O Timóteo era um menino, um adolescente virando jovem, muito novo, mas que ele também teve um encontro com Jesus. Olha que legal, um menino muito novo também teve um encontro com Jesus e Paulo leva o Timóteo. O Timóteo então começa a andar com Paulo, começa a se preparar e no final o Timóteo vai virar um pastor também, igual a Paulo. Então, depois tem as cartas para Timóteo e Paulo escreve cartas para ele, como ele deveria cuidar das igrejas. Então olha que legal, um moço muito jovem já entra no ministério, já começa a aprender como é cuidar das pessoas. Então, e Timóteo então segue viagem com Paulo e com o Silas. Nessa viagem o roteiro deles é diferente. Se no primeiro eles ficaram ali na Ásia, onde é a Síria, onde é a Turquia, onde é o Chipre, que é uma ilha. Nessa viagem, Paulo, Silas e Timóteo vão até a Europa. Eles vão um pouco mais longe agora, e nessa viagem eles chegam na cidade de Filipos. E lá a mensagem de Jesus transforma o coração das pessoas. A cidade fica diferente, porque muitas pessoas começam a acreditar. E lá, o que acontece? Eles são presos. Olha que complicado. Mais uma coisa difícil para Paulo lidar. Na primeira viagem ele foi apedrejado e quase morreu. Agora ele foi preso. E aí, vamos ver se vocês estão bons de memória. Lá no início da pandemia, lá em abril, a tia Priscila contou uma história em que o Paulo e o Silas estavam presos. E eles oraram, e veio um terremoto,
e destruiu as grades e eles tiveram a chance de fugir. Mas não fugiram, eles ficaram lá com o carcereiro e o carcereiro acreditou em Jesus por causa do testemunho de Paulo e de Silas. E olha que legal. Então agora vamos fazer uma ponte. Foi lá atrás essa mensagem e ela aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Depois disso, Paulo e Silas saem da cadeia, então, né? E eles começam a fazer outros caminhos. E aí, olha que legal, eles vão... Filipos ficava na região da Macedônia. E a Macedônia é um país que existe atualmente, a região é onde tem a Albânia, onde tem outros países, é lá pertinho de onde as primas da Pati estão com a família deles. E o que eles estão fazendo lá também? Eles estão trabalhando em missões também. Eles estão em uma viagem missionária. E se a gente for conversar com eles, eles vão dizer também que a vida não é fácil. Existem várias dificuldades, assim como Paulo, Silas e Timóteo também tiveram. Então a gente já pode entender que as viagens missionárias não eram só de Paulo e elas não pararam lá naquele tempo. Elas continuam acontecendo e a gente vai ver um tanto de outras coisas de viagens que aconteceram. Mas mesmo essas dificuldades, a prisão, não pararam Paulo. E aí da Macedônia, que é ali perto de onde as primas da Pati estão, Paulo foi para Atenas. Atenas na Grécia, a cidade onde foi criadas as Olimpíadas, a cidade onde tem os filósofos, os pensadores. E lá tinha um lugar em Atenas, chamava Areópago. E nesse lugar tinha vários púlpitos para falar de vários deuses. E lá tinha um lugar com um púlpito de Deus desconhecido. E aí o Paulo, que era um cara muito esperto, ele falou: eu vou ali falar de Jesus. E ali ele sobe e ele manda ver e fala muito de Jesus. E as pessoas começam a conhecer Jesus. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acreditam porque Paulo falou sobre a vida eterna, sobre o encontro com Jesus. E tem pessoas que acreditam nessa mensagem. Ali em Atenas, e ali começa a ter um novo grupo de pessoas que acreditam em Jesus. Olha como é que Paulo era corajoso e também inteligente. Ele aproveitava as oportunidades que ele tinha para falar de Jesus. Afinal, ele não estava numa viagem de férias, ele estava em uma grande missão. Deus tinha dado uma tarefa especial para ele. Bom, depois lá de Atenas, na Grécia, Paulo começa a fazer um roteiro por vários países, por várias cidades ainda. Tudo ali perto da Grécia e da Macedônia. Então ele passa por Corinto, por Éfeso e por outras cidades. E nessas cidades ele vai plantando igrejas, vai criando igrejas. E depois a gente vai ver, ele escreve cartas para cuidar dessa igreja. Olha que legal. E aí, para onde ele volta? Ele vai voltar para Antioquia. E sabe o que aconteceu na volta? Ele raspou a cabeça dele, porque ele tinha feito um voto com Deus e deixou o cabelo crescer. Isso era uma coisa que eles faziam, deixavam o cabelo crescer em voto a Deus, e quando as coisas davam certo, eles raspavam. E foi isso que Paulo fez. Na volta para Antioquia, porque a segunda viagem missionária tinha dado certo, ele raspa a cabeça. E aí ele volta agradecido para a cidade de Antioquia. Bom, depois disso, Paulo ainda fez a terceira viagem missionária. E aí ele foi visitando as cidades das primeiras viagens. Tanto da primeira quanto da segunda, foi a viagem mais longa que ele fez, que ele passou por mais lugares. Porque, como eu já disse, ele cuidava das pessoas, ele gostava de cuidar. Então ele foi lá passando pelas cidades que ele tinha criado as igrejas. Paulo também era um grande mensageiro e era um pastor que cuidava das pessoas. Então ele fez 3 viagens missionárias. E se você quiser procurar na Bíblia, você vai ver. A primeira viagem está lá em Atos 13 e 14. A segunda
está em Atos 16 e a terceira está em Atos 18. Depois da terceira viagem, Paulo é preso. Aconteceu um monte de coisa, as pessoas não estavam gostando que ele falasse de Jesus. Então Paulo é preso e ele é mandado para Roma. E lá ele fica preso por 2 anos. Olha que situação difícil, simplesmente porque ele tinha atendido a missão que Jesus tinha dado para ele de falar da mensagem do Evangelho. As viagens então acabaram depois que Paulo terminou a terceira? Elas eram só de Paulo? Parece que não. A gente vê lá as primas da Pati que estão na Albânia e parece que a missão ainda continua. Igual a de Paulo e igual de tantas outras pessoas que estão trabalhando com isso. A partir de Paulo, o mundo inteiro foi conhecendo a Jesus. Porque Paulo chegou na Europa ali, na Macedônia, e o Evangelho foi se espalhando por toda a Europa. E aí, Jesus foi sendo conhecido e a Europa foi conhecendo a visão cristã de mundo. E isso foi mudando. E o tempo foi passando. E as coisas foram acontecendo. E de repente, os europeus chegaram aqui na América, no nosso continente. E os ingleses chegaram lá nos Estados Unidos. E eles começaram a falar de Jesus. E eles continuavam criando as igrejas nos Estados Unidos. E aí passou bastante tempo de Paulo até os ingleses chegarem nos Estados Unidos. E aí sabe o que aconteceu? Tinha uma família lá que tinha 9 filhos. E um deles se chamava Ashbel Green Simonton. E ele morava com a família dele em uma fazenda lá na Pensilvânia. Quando ele tinha 22 anos, ele aceitou a Jesus no coração dele e ele decidiu que ele ia ser pastor. E aí, conversando com os professores do seminário, ele viu que ele ia ser missionário, que ele não ia ser só um pastor lá nos Estados Unidos, que ele ia ser missionário. Então, ele decidiu vir para o Brasil. Ele decidiu sair em uma viagem missionária aqui para o Brasil. Isso foi em 1859. A viagem dele demorou 3 meses dentro de um navio para vir dos Estados Unidos até o Rio de Janeiro. E aí, em agosto de 1859, há mais de 150 anos, ele chegou no Rio de Janeiro e ali, sabe o que aconteceu? Ali começou a história da igreja presbiteriana. Porque a partir dali ele começou a falar de Jesus para algumas pessoas, ele organizou igrejas e ele começou a fazer um monte de coisas que ainda não existiam aqui no Brasil. Por exemplo, ele, em 8 meses que ele estava aqui no Brasil, ele chegou em 1859. No ano seguinte, ele criou uma escola dominical. E escola dominical era um pouco diferente do que a gente tem hoje. Era aos domingos, mas sabe o que eles faziam? As crianças aprendiam a ler na escola dominical, através da Bíblia. Com isso, Simonton ensinava as crianças a ler, mas também ensinavam a Bíblia. Olha que coisa legal. Ele também organizou a primeira igreja presbiteriana que tem aqui no Brasil. Ela fica lá no Rio de Janeiro e é uma igreja muito bonita. E a partir dali começaram a surgir um monte de outras igrejas. Teve a igreja presbiteriana de São Paulo, a igreja presbiteriana de Brotas, e aí o evangelho com a igreja presbiteriana foi invadindo o interior de São Paulo e subiu para o norte do Brasil e para o centro-oeste, e a igreja presbiteriana começou a se expandir. Ele também criou um jornal evangélico, porque não existia nada disso naquela época. E ele era um cara muito visionário, ele conseguia ver as coisas, olha que pessoa inteligente que ele era, né? Ele conseguia ver as oportunidades. E ele também fez uma coisa legal, ele ordenou, ele colocou a mão na cabeça, ele ajudou a ter o primeiro pastor brasileiro, que era o José Manuel da Conceição. E esse pastor brasileiro também
foi um dos primeiros e que ele entrou aqui pela nossa região e fundou igrejas e falou de Jesus e fez uma grande diferença aqui no nosso Brasil. Bom, nós falamos aqui de viagens de Paulo, falamos de viagem do Simonton, falamos de viagem da família das primas da Pati, e parece que tudo isso foi muito fácil se a gente olhar agora, né? A gente está aqui de longe, você está aí na sua casa, num domingo, tranquilo. Mas será que foi fácil mesmo? Paulo foi perseguido, jogaram pedra nele, Paulo foi preso. Você sabe como é que Paulo morreu? Provavelmente cortaram a cabeça dele, simplesmente porque ele falava de Jesus. Simonton, que veio para o Brasil, ele morreu 8 anos após ele chegar aqui. 8. Sabe do que ele morreu? De febre amarela. Aquela mesma doença que vem com o mosquitinho da dengue, que ainda existe até hoje. Desde aquela época, essa doença já estava aqui no Brasil e foi a que matou o Simonton. Então você vê quantas dificuldades que eles passaram. E a mais, sabe o que é importante? Eles estavam atentos ao que Jesus estava falando para eles. Tanto Simonton, quando se aceitou a Jesus, quando Paulo encontrou a Jesus, são coisas parecidas com o que aconteceu com o Samuel. E você lembra que a tia Ana e a tia Priscila já deram cultinho falando da história de Samuel, que Deus chamou ele 3 vezes à noite? Então, o que eu queria dizer para você é para você ficar atento. Porque pode ser que Deus fale coisas para você e façam chamados com missões especiais. E pode ser que elas não sejam fáceis, mas que você esteja atento a elas. E pode ser que você nem precise sair para longe. Pode ser que o seu chamado seja para que você fique aqui em Campinas mesmo. Porque tem muita coisa, as pessoas precisam conhecer de Jesus, tem um monte de jeito de nós atendermos, de nós estarmos na missão que Jesus nos dá. Seja como um estudante, seja como um médico, como um mecânico, seja um professor, seja qualquer que for a ocupação, a gente precisa sempre fazer o nosso melhor e a gente precisa ter coragem para falar de Jesus e fazer as coisas certas. Assim como o Paulo teve, assim como o Simonton teve, assim como o Samuel teve também. Eu vou encerrando o nosso cultinho aqui. Foi muito legal contar um pouco sobre viagens para você, como essas pessoas tiveram coragem para falar de Jesus e fazer coisas tão maravilhosas. O meu desejo é que você siga fazendo coisas corajosas, que você fale de Jesus. Bom, e para encerrar, hoje, a nossa tarefa vai ser diferente. Eu não vou falar para você fazer um desenho, uma dobradura ou coisas. Eu vou ser diferente. Eu vou pedir para você fazer um vídeo. E você pode fazer junto com o seu irmão, pode fazer sozinho. Você só vai precisar da ajuda dos seus pais. Então, eu vou pedir para você fazer um vídeo falando o versículo que eu vou passar para vocês. Então, vocês pedem para o papai ajudar vocês a decorarem e me mandem esse versículo, com o vídeo com esse versículo. Que eu vou fazer um negócio, vou juntar todos e depois eu mando para vocês assistirem, ok? Então, o versículo que nós iremos decorar nessa semana vai ser Atos, capítulo 23, versículo 11, que diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que destes testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Aqui, Deus está junto com Paulo, encorajando ele para que continue a sua missão de falar de Jesus. Que você siga corajoso, que você siga ao lado de Jesus na sua vida. Uma boa semana, nós vamos ouvir mais uma música e nos vemos nas próximas semanas. Tchau, tchau! Beleza? Beleza. Hoje a gente vai cantar.
produção, DJ.